Aberta a presente reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloque em apreciação o projeto 108/82/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do pessoal do Magistério, também outras normas relativas à jornada de trabalho dos profissionais da Secretaria de Estado da Educação, para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à melhoria da qualidade de educação básica. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão, em votação. Da educação. Plano de investimento da educação. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Francisco Oliveira continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 108/83/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a Lei 15.503, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais estaduais, disciplina o procedimento de chamamento e seleção públicos e dá outras providências. Relator deputado Wilton Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilton Cambão. Vista. Vista o deputado Major Araújo, o deputado doutor Gomídio, Alisson Lima e Humberto Teófilo. Está em apreciação o projeto 108/84/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que institui na Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás o cadastro estadual de pessoas investigadas pela prática de crimes contra a dignidade sexual. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Vista. Vice-deputado Humberto Teófilo. Está em apreciação o projeto 108/66/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir no âmbito da Secretaria de Estado da Educação o bônus por resultado, exclusivamente nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, bem como altera a Lei número 21.073, de 9 de agosto de 2021, que criou o incentivo à alfabetização, destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino. Relator deputado Vilmão Chubilhão, com parecer favorável. Esta... Discutir a matéria? Foi pedido vista e tem medo do deputado Major Araújo. Presidente. A emenda dele, você vai analisar aí, né? Senhor presidente, Sim. mediante a apresentação nesse momento, solicito vistas e tem mais 2 projetos a serem deliberados. No final dos 2 projetos, eu entregarei o meu voto em separado. Ok. Então, conforme pedido do líder de governo, esse projeto vai ser analisado, Major Araújo, depois da análise do projeto da emenda do senhor pelo líder de governo. Coloque em apreciação o projeto 108/67/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a Lei 21.003, de 5 de maio de 2021, que cria o programa Crédito Social e dá outras providências. Relator deputado Wilton Cambão, com parecer favorável. Pedido visto, deputado Antônio Gomide, delegado Humberto Teófilo, Major Araújo, Coronel Dailton, delegado Eduardo Prado, delegada Adriana Corse e Carlos Cabral. Não houve manifestação. Então, está em apreciação, em discussão, o relator do deputado Wilton Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator do deputado Wilton, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 108/68/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que autoriza a abertura de crédito especial Só o Major pediu vista, viu? Ao Fundo Previdenciário e ao Fundo Estadual de Assistência Social. Relatório do deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Pedido visto, deputado Humberto Teófilo, Antônio Gomide, Major Araújo, Coronel Dailton, Eduardo Prado e Carlos Cabral. Não houve manifestação. Então, está em discussão o relatório do deputado Francisco Oliveira.
Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Francisco Oliveira, continuem como estão. Aprovado. Senhor presidente, Questão de ordem, deputado líder do governo, Bruno Peixoto. faço a devolução da matéria 108/66 de 2022, o bônus. Eu compreendi a emenda do deputado Major Araújo, mas eu apresento aqui um voto em separado, mantendo o relatório do deputado Virmontes Cruvinel, rejeitando o voto em separado do deputado Major Araújo. Deputado, como é um bônus por produção, a produtividade, então necessita essa presença, até mesmo em justificativa à legislação vigente, legislação federal e também legislação estadual. Então, não posso aqui aceitar a sua emenda, então o seu voto em separado, estou rejeitando o voto em separado e já justificando que eu entendi, compreendi, porém, esse bônus é exclusivo para os servidores ativos, por se tratar de produtividade. Está em discussão o relator deputado Bruno Peixoto, que rejeita a emenda do deputado Major Araújo. Tem a palavra o deputado Major Araújo. Vai discutir a matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sou oriundo da luta classista. Fui presidente da nossa entidade por 6 anos, e de lá, praticamente, terminando o meu mandato lá, eu iniciei o meu primeiro mandato na Assembleia há 12 anos atrás. Uma das coisas que, quando ia para a mesa de negociação, que eu nunca aceitei, é que o servidor ativo tivesse qualquer tipo de incremento que não fosse estendido também para o servidor inativo. O servidor inativo ajudou a escrever a história desse Estado, da educação. E basta olhar a assessoria da secretária Fátima Gavioli, do Tiago Peixoto, ex-secretário, da secretária Raquel Teixeira e de tantos outros que passaram ali pela pasta, são professores efetivos e que hoje talvez estejam aposentados. O que vem ocorrendo aqui não é só aqui no estado de Goiás, a nível de Brasil, é a nível de município também e de outros, é uma tremenda covardia com o aposentado. A pessoa que aposenta, é por isso que cada vez mais o aposentado ele se sente totalmente esquecido, desvalorizado. Assim é na Polícia Militar, por exemplo. E eu, enquanto representante classista e agora representante aqui parlamentar, eu nunca aceitei e jamais deixarei de passar em branco um projeto como esse, sem pelo menos ser voz aqui dos aposentados. Lamentavelmente, a maioria de nós aqui não vamos depender de aposentadoria, talvez. Todo mundo aqui é autônomo, tem o provimento na sua casa, a provisão da sua família vem de outras fontes e não vão depender de aposentadoria. Assim também é o governador Ronaldo Caiado. Jamais vai depender de aposentadoria. Não sonha, como a maioria de nós aqui, servidores, e eu me incluo nisso, porque sou servidor efetivo, ele não sonha com uma aposentadoria, jamais. Ele não programa a sua vida pensando em se aposentar um dia. Já nasceu aposentado. E é natural que ele não tenha esse sentimento, não saiba se colocar no lugar do outro, da pessoa que mais precisa. A gente sabe, deputado doutor Antônio, presidente e colegas parlamentares, que esse bônus está sendo concedido porque houve recursos que não foram aplicados durante o ano e que, para o Estado cumprir os 25% constitucional da educação, eles estão sendo concedidos. Foi assim desde a primeira vez que esse abono foi concedido, esse bônus foi concedido aos professores, aos profissionais da educação, e está sendo assim agora também. Isso é apenas para preencher os 25% constitucionais. Por que não estender
para os trabalhadores também inativos, para os aposentados, que, tal qual os ativos hoje, merecem, porque ajudaram a escrever a história. Se nós temos algum legado na educação, esse legado foi construído por esses trabalhadores que hoje se encontram aposentados. Então, eu vou continuar sendo voz, eu sei e já sabia qual seria o destino desse voto em separado que nós apresentamos. É um governo realmente insensível, talvez por isso, senhores parlamentares e público que nos assiste pela TV Assembleia, é que um hospital lá de Uruaçu tenha, né, e talvez seja política já do governo, querer enterrar os velhinhos antes de morrer. Um idoso, possivelmente um aposentado, não sei se, talvez servidor do Estado, quase foi enterrado vivo, porque o médico, não sei se isso é uma política do Estado já, contra os idosos, que talvez seja um peso. Para o governador Caiado, talvez seja um peso que ele tem que carregar como gestor desse Estado. Para nós, não. Para nós, eles merecem toda a reverência, porque, repito, eles ajudaram a escrever a história desse Estado também. Então, fica aqui minha solidariedade aos aposentados. Muito obrigado. Deputada Adriana, a senhora desculpa aí eu não ter respondido ainda, eu estava aguardando a fala do deputado Major Araújo. Tem a palavra para discutir a matéria o deputado Hélio Souza, depois o Thales Barreto. Senhor presidente, nós entendemos que a Constituição de 88 ela foi altamente benéfica à população brasileira, mas, lamentavelmente, se criou artifícios que de uma maneira muito concreta, hoje se pode vivenciar isso, tiveram e têm uma repercussão muito forte nos seus salários. Ao permitir que os profissionais da saúde, da educação, que aí, no caso, inclui os professores, que é o mérito dessa discussão, pudesse ter mais de um vínculo empregatício, lamentavelmente, estava se criando o subemprego. E hoje são milhões, milhares, não milhões, de profissionais da saúde e da educação buscam, através de alternativas de vários empregos, para terem a sua sobrevivência. E, consequentemente, a repercussão é na questão salarial. Em Goiás, nós tivemos, em 2017, no governo Marconi Perillo, e conseguimos sensibilizar ele para acabar com essa figura do bônus e agregar no salário, porque aí sim faria justiça a todo o segmento que está envolvido com a saúde, no caso, esse bônus dos médicos. E de 2.500, que era o bônus, o governador conseguiu liberar que fosse agregado do salário como uma gratificação especial e que é vinculado ao salário em torno de, no valor de R$ 1.500. Com isso, revigorou de uma maneira substancial o salário do médico, que naquele momento era R$ 3.200, ou seja, houve um aumento de 40%. E que é importante, não agregou apenas para os profissionais médicos da saúde, que estavam na ativa, mas para toda a cadeia que envolvia aí os aposentados e os pensionistas. E entendo que o pensamento do deputado Major Araújo vai nesse raciocínio, em que se dá um bônus que será bem-vindo, mesmo não concordando que seja uma saída ideal, que fosse ideal, que se fosse agregada ao salário, eu votarei favorável. Mas eu quero dizer que o governo tem que pensar, nós já cobramos isso, a secretária da Economia que esteve aqui semana passada, para que ela estudasse a viabilidade de agregar esse bônus no salário e transformasse ele em salário, porque o que foi colocado pelo Major Araújo é a verdade.
o que o governo faz é apenas, não por sentimento humanitário, é apenas porque tem que gastar 25%, e a melhor maneira é você criar o bônus, que aí você tem a liberdade de ampliar os gastos de uma maneira temporária, sem compromisso futuro. Então, senhor presidente, o nosso pensamento é que o bônus é bem-vindo, mas ele tem que ser enxergado como ele é, tanto é que vai ter que aprovar ele todo ano, como já fizemos aqui em gestões anteriores, em anos anteriores, e permitir que esses valores, escute-se um percentual interessante e agregue no salário, porque todos aqueles que, de uma maneira ou outra, estiverem envolvidos ou estão envolvidos com a educação, possam ser contemplados. Então, fica aqui apenas esse sentimento, que seria fazer justiça, mas o momento oportuno é de resolver a questão que é possível nesse momento. E, nesse momento, é a questão do bônus, e nós, então, vamos votar favorável a essa matéria, deixando aí o pedido para que, na próxima legislatura, nós tenhamos aí a sensibilidade do governo para poder agregar parte do bônus no salário. Eu acho que seria algo realmente justo e seria algo merecedor. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente, toda a equipe da comissão, deputados, deputada Adriana, parece que está nos acompanhando. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O trem é custoso. Hoje, no pequeno expediente, eu vejo o major criticando o governo de Goiás em relação a uma jovem, de uma forma trágica, foi assassinada. Mas a polícia tomou as devidas medidas. Nós sabemos que hoje ele está preso, em segurança máxima, separado dos outros detentos, um momento triste de Goiás. Tivemos assalto a uma joalheria no Flamboyant, onde que 5 dos indivíduos que assaltaram foram mortos pela polícia, outras 2 foram presas. Aí vem o major novamente, com todo respeito, major, colocando culpa no Estado. Aí agora coloca a culpa no Estado em relação aos servidores da educação que estão recebendo uma bonificação, que o Estado não dá o tamanho devido aos educadores, o senhor como ex-presidente de uma entidade importante da Polícia Militar. Só vê os lados negativos, doutor Antônio. Acho que hoje a Polícia de Goiás está extremamente respeitada. Hoje, a educação em Goiás é uma educação respeitável. A emenda do major, eu pontuo, de certa forma, ela tem um caráter forte. Não discuto isso. Mas, major, eu acho que uma das coisas importantes que nós deveríamos estar discutindo, lutarmos com o governo, com a secretária, por exemplo, hoje o teto da cobrança do INSS é R$3.000. Era 1.000, passou para 3. A gente lutar, por exemplo, junto à secretaria, eu já falei isso para o governador, ao teto do INSS. Seria interessante aumentar esse teto. Nós sabemos que o servidor de educação já tem muito tempo de contribuição, de dedicação. A bonificação, na realidade, ela vem para poder realmente dar o reconhecimento dos atuais gestores da educação em Goiás, seja professor, seja estatutário, seja ele comissionado, administrativo, que muitas vezes nunca teve o reconhecimento em relação a essas bonificações. Se eu não me engano, doutor Hélio, já passaram dos 27% em relação aos índices da educação em Goiás. O que houve em Goiás, nesses últimos, em especiais, 2 anos, foram investimentos de forma significativa na infraestrutura, climatização de todas as escolas, reforma dessas escolas, uniforme, a bonificação para os alunos do ensino médio de R$ 112. Houve grandes investimentos importantes
Eu só vejo que a grande luta agora, Major, e eu me coloco à disposição disso, é de nós buscarmos aumentar o teto em relação aos aposentados, porque isso pode ficar eternamente aí estabelecido na nossa história aqui dentro da casa, né? Eu já sei que o doutor Ronaldo tem essa sensibilidade, vamos ver como é que vai ficar a economia. É fácil criticar e querer colocar, doutor Hélio, em relação dentro do salário, mas como o Estado perdeu agora índices importantes de ICMS na sua arrecadação, agregar mais recursos internos dentro da folha de pagamento, doutor Antônio, é quase impossível. O crescimento vegetativo da folha de Goiás hoje, ela é de 12% a 15%. Esse debate nós tivemos em relação aí na lei do agro, onde que todos só veem o que arrecada, não vê o que gasta, o que cresce. Hoje o comprometimento da folha de Goiás, ela é praticamente no índice máximo de 60%. Muito difícil. Essa luta vem, não é só do governo do doutor Ronaldo, não. Vem dos governos anteriores, do Marconi, do Alcides, e anteriormente, os índices sempre foram muito altos. Qualquer tipo de aumento na folha de servidor, e o doutor Hélio foi prefeito, sabe muito bem que é muito difícil. A arrecadação dificilmente acompanha o crescimento vegetativo de folha. Então, eu tenho convicção que uma das lutas importantes que nós poderíamos abraçar a Assembleia é lutar para que a gente possa aumentar o índice do valor cobrado da contribuição em relação ao INSS, que hoje é 14,25, que o teto está em 3 mil, e a gente buscar um aumento gradativo. Obrigado, presidente. Deputada Adriana, aqui na comissão ainda não cabe mais vista, só no plenário. Então, encerrada a discussão, em votação. Lembrando que nós estamos votando o voto em separado do deputado Bruno Peixoto, que rejeitou a emenda do deputado Major Araújo. Então, está em votação. Os que concordarem com o voto separado do deputado Bruno Peixoto, que fique como estão. Aprovado com o voto contrário do deputado Major Araújo. Não havendo mais projeto, encerra, presidente, a reunião da comissão mista e convoco para uma reunião extraordinária no plenário.